Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui na nossa série 7 Princípios da Liderança de Jesus. Nós já estudamos, já vimos, já refletimos 2 princípios da liderança do Mestre. O primeiro princípio é a liderança pelo exemplo. O segundo princípio que nós já vimos é a liderança com propósito e com visão. E agora, neste nosso terceiro vídeo desta série, nós iremos ver o princípio da liderança motivada pelo amor. Eu me chamo Adriana Almeida, você está no canal Pitada de Bíblia. E se você gosta de assuntos como esse, já quero pedir para você deixar um like aqui neste vídeo, se inscrever neste canal. E se você puder, que você possa compartilhar esse vídeo com algumas pessoas, com os líderes aí da região que você conhece, para que eles também possam estar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, nosso vídeo de hoje nós vamos ler o texto de João, capítulo de número 15, versículo 12, versículo 13, que diz assim, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então é nesse texto que nós vamos falar sobre a liderança motivada pelo amor. Ou seja, a motivação da liderança é o amor. Por mais que em alguns lugares aí, no coração de algumas pessoas, a motivação de sua liderança não é o amor, não é servir ao próximo, não é servir à igreja, não é ser um instrumento na mão de Deus. Na verdade, a sua motivação interior para ele estar em um cargo de liderança ou almejar algum cargo de liderança é simplesmente a autopromoção, né? É a promoção da sua imagem, é ter um status de líder, é ter um cargo, é mostrar as suas habilidades e coisas desse tipo. Motivações totalmente erradas, pelo que nós vamos ver aqui nesse texto. Jesus, ele no capítulo 15 do Evangelho segundo João, Jesus está falando aqui nesse texto sobre a videira e os ramos, mostrando que os crentes, eles não têm vida fora de Jesus. Os crentes não possuem salvação fora de Jesus, ou seja, fora de Jesus, os galhos eles secam e eles morrem, mas quando eles estão em Cristo, eles estarão sempre com vida e o resultado disso serão os frutos que eles irão produzir. Então nós precisamos estar sempre ligados à videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Se nós quisermos ter vida espiritual, se nós quisermos glorificar a Deus, nós precisamos sempre estarmos unidos a Jesus. Aí chega no versículo 12 e 13, e Jesus diz para os discípulos o seguinte, o meu mandamento para vocês é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei vocês. E Jesus dá a dimensão desse amor que ele sentiu pelos seus discípulos. Ele diz, olha, o meu amor por vocês, ele é capaz de me levar a morrer. Eu morro, eu dou a minha vida por vocês. Vocês são meus amigos. Então a liderança de Jesus, ela era motivada pelo amor. O amor é a base da liderança cristã. Não dá para nós termos líderes que não amam. Não dá para nós termos líderes que não sabem o que é amor ao próximo, que não sabem o que é amar. Existem pessoas que são líderes que elas amam o cargo em que ocupam, elas amam a posição em que elas estão, mas elas não amam as pessoas, que elas estão lá para servir essas pessoas. Meu dirigente, ele contava uma história de um homem que ele
ele sempre levava as pessoas para o culto. Só que no meio desse caminho para o culto, né, tinha um rio muito grande. E aí, para atravessar esse rio, precisava-se de uma canoa, e ele tinha essa canoa. Então ele levava os irmãos na canoa, empurrando a canoa. Aí quando terminava o culto, ele trazia os irmãos de novo. Tudo isso motivado pelo amor. Aí o pastor, observando aquela atitude daquele irmão, o pastor decide, então, chamar esse irmão. E aí, juntamente com a igreja ali, consagram esse irmão a diácono da igreja. Aí ele foi consagrado num dia, aí no outro dia já ia ter culto, só que quando foi para o culto ele já foi vestido diferente. Aí ele chega na canoa e se senta e diz: olha, hoje vocês se viram aí para levar, né, para alguém levar a canoa, porque agora eu sou diácono da igreja. Não entendeu o propósito, não entendeu o chamado. Então existem pessoas que elas não amam outras pessoas, elas amam o lugar que elas ocupam, elas amam o cargo que elas estão, mas nós devemos ter sempre isso na nossa mente e em nosso coração, que o amor é a base da liderança. Jesus, ele liderava por amor e não por interesse próprio. Jesus, ele não liderava por causa que ele tinha algum interesse naquilo. Não, ele liderava por amor. Ele mesmo diz isso aqui no texto que nós lemos. Jesus, ele enxergava, ele via o valor que as pessoas tinham. Ele via a dignidade que as pessoas tinham. E isso faz toda a diferença na vida de um líder. O verdadeiro líder, ele não busca status. O verdadeiro líder, ele se sacrifica pelo bem dos outros. Isso é liderança. Liderança é serviço, irmão. Liderar é servir ao próximo. Liderar é servir a igreja. Jesus, ele diz que o maior serve todos no seu reino. Mas parece que com o passar dos anos a gente vai se esquecendo dessas coisas. Mas isso não deve acontecer. Isso não deve ser assim conosco. Porque o amor é a base da liderança cristã. O líder, ele não busca status. O líder, ele não busca holofotes para si. O líder quer servir. O líder quer ver o bem do próximo. O líder quer ver o bem do seu liderado. Sem amor, a liderança ela vai se tornar uma liderança fria e uma liderança autoritária, o que é extremamente perigoso, porque quando uma liderança ela se torna fria e ela se torna uma liderança autoritária, as pessoas abandonam, as pessoas deixam, as pessoas largam, e nós não temos o poder de forçar as pessoas a continuarem na nossa equipe ou no nosso grupo. As pessoas elas vão sair, as pessoas vão deixar, as pessoas vão sair da congregação, vão para outra congregação, as pessoas vão sair desse grupo, vão para outro grupo, procurar outro grupo. Por quê? Por causa que a nossa liderança ela é sem amor. E como a nossa liderança é sem amor, ela se tornou fria, ela se tornou uma liderança autoritária. Em segundo lugar, eu quero destacar aqui os perigos de uma liderança sem amor. Quais são os perigos de nós liderarmos sem ter essa base da liderança que é o amor? Em primeiro lugar, os liderados, eles se sentem desvalorizados e desmotivados. Quando nós lideramos sem amor, sem demonstrar amor, sem mostrar isso na prática, porque Tiago fala disso, primeira carta de João fala disso, que o amor tem que ser demonstrado na prática. João diz: filhinhos, não amemos somente de palavras, mas também de obras. Então o amor, ele vai além de palavras. O amor cristão, ele é demonstrado na prática. Então, quando isso não acontece, os liderados vão se sentir desvalorizados. Eles vão se sentir desvalorizados e eles vão se sentir desmotivados a realizar qualquer coisa que seja. Então, nós precisamos demonstrar um amor prático. Nós devemos amar e demonstrar isso na prática. Vamos pegar aqui um exemplo prático.
Quando nós, por exemplo, sou um líder de jovens, estou ali liderando jovens. Quando um jovem falta numa reunião que eu marquei, eu vou procurar saber o que aconteceu com esse jovem? Eu vou procurar buscar o que aconteceu com ele, por que ele não foi? Ou eu acho isso normal? Acho normal ele faltar. Eu não quero nem saber o que aconteceu com ele. Ou eu já mando mensagem, mando lá um zap para ele já arrogante, perguntando com arrogância, olha, por que tu não foi, tal, sabia do compromisso. Ou eu realmente quero me importo com ele a tal ponto de saber, ô amado irmão, aconteceu alguma coisa com você, que você não pôde ir, você está bem, como é que está a sua vida espiritual, sua saúde, o que aconteceu, você se atrasou, pegou um trânsito aí, o que aconteceu que você não esteve aqui presente? Então, quando a liderança ela não é motivada por amor, e quando o amor não é a base da liderança, os liderados vão se sentir desvalorizados. Os liderados vão se sentir desmotivados. Só que quando nós demonstramos amor na nossa liderança, isso vai impactar não somente a pessoa, mas todos os outros. Todos os outros vão perceber que eles estão sendo liderados por um líder que ama eles. Por um líder que ama a pessoa deles e não aquilo que eles têm a oferecer. Porque também existe esse perigo, e eu falo disso no nosso livro, A Arte da Liderança Cristã, link está aqui na descrição desse vídeo. Eu falo que existem líderes que eles amam aquilo que a pessoa pode oferecer. Eles amam o seu talento, eles amam o seu esforço, eles amam aquilo que você produz, mas não amam você, não amam a pessoa em si. Isso é arriscado demais, isso é perigoso demais. Nós devemos amar a pessoa. Claro que nós devemos valorizar aquilo que a pessoa tem a oferecer, porque ela está oferecendo para o reino de Deus, Deus está sendo glorificado naquilo, mas nós devemos amar a pessoa. Se nós formos olhar para as Escrituras, o que Pedro tinha a oferecer para Jesus? O que Simão, o Zelote, tinha a oferecer para Jesus? O que Mateus, o publicano, tinha a oferecer para Jesus? Mas Jesus amou essas pessoas. Jesus chamou essas pessoas e transformou elas nos líderes que nós hoje falamos dele, nos espelhamos nele, escrevemos sobre ele, pregamos sobre eles, porque Jesus amou eles, Jesus amou a vida deles. E como diz aqui o texto, Jesus se entregou por eles, não somente por eles, mas também por nós. E segundo perigo de uma liderança sem amor é que o líder se torna frio e distante. Ele perde a confiança do grupo, porque ele não ama as pessoas, ele não demonstra amor, ele não quer estar perto. Ele ama aquilo que as pessoas oferecem, ele ama o status, ele ama o cargo, mas ele não ama os seus liderados. Então, nesse caso, ele vai se tornar uma pessoa fria, porque não vai demonstrar amor. Ele vai se tornar uma pessoa distante, porque ele não se importa com os liderados. O que ele se importa é com o status, é com o título, é com a posição. Então, ele vai se tornar uma pessoa distante. E isso vai refletir nos liderados, porque os liderados vão perder a confiança nele. As pessoas vão perder a liderança num líder desse tipo. Terceiro perigo é que os relacionamentos são quebrados e as pessoas começam a se afastar. Os relacionamentos vão sendo quebrados, as amizades vão sendo desfeitas, ele vai marcar trabalho, a maioria já não vai, vão faltar, não vão dar nenhum esclarecimento sobre isso e vão murmurar contra a vida dele, porque acontece essas coisas também. Relacionamentos vão ser quebrados até que vai chegar um ponto em que não vai mais aguentar e as pessoas vão começar a se afastar. Se afastar não somente do líder, mas se afastar da igreja, se afastar da comunhão, vão embora, se desviam do caminho do Senhor. Que tristeza, não é? A Bíblia diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, isso aqui é dom da ciência, e na verdade, dom da sabedoria, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes,
e não tivesse amor, nada eu seria. Paulo está dizendo, eu poderia ter o dom de profecia, que é o dom buscado por muitas pessoas. Eu poderia conhecer todos os mistérios, ser uma pessoa altamente capacitada, ter uma sabedoria tal, um conhecimento tal. Poderia ter isso. Eu também poderia ter toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes. Mas se eu tivesse essas coisas e não tivesse amor, eu não seria nada. Não seria nada. Agora é interessante, para nós encerrarmos esse vídeo, a nós percebermos e vermos como nós aplicamos este princípio nos dias de hoje na nossa liderança. Você quer ser um líder cuja liderança é motivada pelo amor? Então anote aí. Primeiro, demonstre interesse genuíno pelas pessoas que você lidera. Se interesse pelas pessoas verdadeiramente. Ame as pessoas. Aprenda a amar as pessoas que você está ali liderando, as pessoas que você está ali lidando. As pessoas estão passando por momentos difíceis, vai lá. Converse com elas, visite elas, tire um tempo. Liderança é isso. Tire um tempo, converse, veja como você pode ajudar. Se você puder ajudar financeiramente, ajude financeiramente. Leve uma palavra. Se a pessoa estiver passando por um momento muito difícil, reúna 3 ou 4 pessoas ali do grupo, vão lá. Faça uma oração, faça um culto doméstico com aquele irmão. Então demonstre interesse genuíno pelas pessoas que você lidera. Segundo lugar, seja paciente. Não somente paciente, mas também compreensivo diante das dificuldades das outras pessoas. Nós devemos entender que as pessoas não são como nós. Elas não pensam como nós, não têm a visão que nós temos. As pessoas, umas são mais rápidas, outras são mais lentas. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias corridos, nós acabamos que não tendo muita paciência com as pessoas que são mais lentas, mais devagar. Mas nós devemos ser pacientes e compreensíveis. Nós devemos entender que eles não têm o mesmo tempo. Alguns pensam mais rápido, outros pensam mais lentos. Uns entendem na primeira explicação que você der, mas outro você vai ter que dar outras explicações, mudar a metodologia para que ele entenda aquilo que você quer passar. Então nós precisamos compreender isso. Terceiro lugar, você deve corrigir os erros, mas essa correção ela deve ser com graça e misericórdia, sem humilhar ninguém, sem humilhar aquela pessoa que errou, que está sendo corrigida, até porque nós, como líderes, nós também erramos. Nós não somos perfeitos. Nós erramos, nós também falhamos, nós vamos ter momento que nós vamos ter que pedir perdão para os nossos liderados, vamos ter que reunir o grupo e dizer, meus irmãos, me perdoem, eu errei. Nós devemos dar essa liberdade também para os nossos liderados, dele chegar para nós e dizer, olha meu querido líder, eu não gostei dessa atitude que o senhor teve, e nós devemos receber aquilo, parar e refletir nisso. Isso é liderança motivada pelo amor. Então nós devemos corrigir sim, o erro precisa ser corrigido, mas essa correção tem que ser com graça, com amor e com misericórdia, sem humilhar, sem expor a pessoa. Ok? E em quarto lugar, seja um exemplo de generosidade e cuidado no ambiente de liderança. Então dessa forma você vai estar aplicando esse princípio que nós aprendemos com Jesus de liderança motivada pelo amor. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Ele ficou um pouco mais longo do que os outros anteriores, mas é preciso dizer algumas verdades que foram ditas aqui nesse vídeo, ok? Então que Deus ele continue nos abençoando, que o Senhor nos ajude a nós sermos líderes exemplares para a glória do Senhor e que você possa continuar aqui. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desta série 7 princípios da liderança de Jesus. Vamos aprender a ser líderes com o Mestre. Deus abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.